Então vamos lá, né? Iniciando a defesa de estágio da aluna Isabela, tá? Isabela Sotério Murara. E agradeço, né, a presença de todos. Uma boa noite, porque já são 18h04 do dia 8 de dezembro de 2021, né? E nós estamos aqui reunidos nesse momento, né, para assistir, né, a defesa de estágio da aluna Isabela Sotério Murara, do curso técnico em agropecuária, do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, e contamos com a presença do professor Luiz Fernando Rosa de Lima, membro da banca examinadora, que acolheu gentilmente ao nosso pedido, né, para avaliar o estágio curricular da referida aluna, da representante de SEGEX, a Johanna, e aos demais convidados, né, presentes aqui nesse momento. Então, nós estamos aqui, como eu havia falado, para dar início à defesa, né, da aluna Isabela, e nós passamos, né, de imediatamente a palavra para a estagiária, desejando desde então uma boa sorte na sua apresentação, né, e também aí no decorrer todo do período de arguição. É com você, Isabela. Muito obrigada, professora. Hoje eu vim apresentar minha defesa de estágio supervisionada curricular. Sou Isabela Sotério Murara, orientanda da professora Fabiana Terezinha Sartori Zatiti. Minha banca examinadora é composta pelo professor Luiz Fernando Rosa de Lima. O meu estágio foi feito na Prefeitura Municipal de Sombrio. Endereço na Avenida Nereu Ramos 861, Centro de Sombrio, Santa Catarina. Minha supervisora foi a médica veterinária Juliana Lopes Espíndola. O período de realização do meu estágio foi do dia 21/6/2021 até o dia 30/7/2021, contendo 180 horas. Histórico da empresa. Em 30 de dezembro de 1953, Sombrio desmembrou-se da cidade de Araranguá, sendo assim, tendo como prefeito provisório o tenente Amintas Melo. Hoje em dia, quem está fazendo esse papel é a prefeita Gislaine Cunha. Aqui nós podemos ver a infraestrutura física atual da Prefeitura de Sombrio, contendo 2 prédios e uma garagem atrás. A garagem foi onde fez parte do setor de agricultura, onde eu realizei o meu estágio. Aqui são as descrições das atividades desenvolvidas, que eu irei citar logo abaixo, detalhe por detalhe. Amochamento. Bom, o amochamento consiste na destruição de células queratogênicas, que são células da epiderme. A destruição das células queratogênicas podem ser feitas em bezerro com até 2 meses de idade. Passando disso, é feito a descórnia, que é uma cirurgia que se chama descórnia, que tem por objetivo amputar os cornos, que são os chifres formados e fundidos. Aborto e parto prematuro de suíno. O período gestacional de uma porca dura em torno de 114 dias. Essa porca teve o período gestacional um pouco mais curto, tentando fazer a expulsão da leitegada antes do período gestacional acabar, fazendo com que 2 porquinhos consigam resistir. Porém, esses porquinhos, além de serem prematuros, eles provavelmente terão algumas deficiências e creio que o desenvolvimento deles também não tenha sido por completo. Cesárea e óbito de bovino e bezerro. Bom, esse caso foi uma monta de um boi Nelore, da raça Nelore, com uma vaca da raça Jersey. O boi da raça Nelore, ele é de porte grande, e a vaca Jersey é de porte pequeno, o que impossibilita a estrutura da vaca ter um bezerro do porte grande. Acabou que a vaca não conseguiu ter o parto normal, expulsar o bezerro, e ela também não conseguiu ter o parto distóxico, então com a ajuda de alguém.
Então, a veterinária acabou optando pela cesárea. Na cesárea, a vaca acabou ruminando. Na ruminação, ela se afogou e acabou entrando em óbito no local. Foi válida a tentativa de tirar o bezerro ainda com vida. Nesse momento, quando foi retirado o bezerro, foi feita a massagem pulmonar, mas ele acabou não resistindo e acabou que os dois entraram em óbito no local. Aborto bovino. Outra vaca Jersey, com a mesma situação, que teve a monta por um boi Nelore e que estava em parto há alguns dias. Porém, o proprietário não tinha percebido, mas ela fazendo a força durante o dia, ele acabou percebendo e ligou para a veterinária. Na chegada no local, a veterinária percebeu que ela estava em parto, já tinha entrado em parto, e que ela estava tentando fazer a expulsão do bezerro. Mas, quando a veterinária foi fazer a palpação retal, ela retirou pedaços do bezerro. Ou seja, ele, além dele já estar morto, já tinha entrado em óbito há alguns dias, creio eu, ele já estava esfarelando também. Esse caso foi passado para outra veterinária que resolveu fazer uma cesárea para retirar o bezerro de dentro dela, porque ela podia pegar infecções e muitas outras coisas. Mas a vaca também não resistiu. Análise de solo. A análise de solo, ela pode ser definida por um conjunto de diversos elementos, processos e elementos químicos, que indica o quanto o solo pode oferecer para determinada cultura. Exemplo, o tomate, o pH deve ser de 5,5 a 7. Boi com fraquezas e sintomas de tristeza. Aparentemente, esse boi estava entrando em tristeza, estava em tristeza, e ele não levantava por nada. A primeira tentativa foi soro intravenoso de cálcio. Ele tentou levantar umas 2 vezes, mas ele não conseguiu. Na terceira vez, a gente levantou as caudas, tentamos puxar pelo chifre, e ele também não levantou. Depois de um tempo, a gente olhou para trás, ele estava de pé sozinho. Aí, algumas semanas atrás, eu acho que na minha última semana de estágio, mais ou menos, na semana do dia 30, o proprietário ligou novamente para a veterinária, porque o boi estava caído. Foi dado remédios intravenosos e feito soro, mas naquele momento, a princípio, ele não reagia da forma que a gente esperava. E depois, o meu estágio acabou, não tive notícias mais dele. Castração. A castração de bovinos, ela é rotineira nas propriedades rurais que se dedicam a bovinos de corte. E existem 2 técnicas para a castração de bovino, a cirúrgica e a não cirúrgica. No caso dessa imagem, foi a não cirúrgica, que foi feita com burdizo. O burdizo, ele esmaga as veias, artérias, canais e ligamentos dos órgãos reprodutores. Sendo assim, o animal não sente muita dor e não é tão invasivo como seria uma cirurgia. Diagnóstico de gestação. O diagnóstico de gestação é a parte importante do manejo reprodutivo e deve ser feito o mais precocemente possível, depois das estações de monta. Com auxílio de ultrassonografia, o diagnóstico pode ser feito 30 dias depois do término da estação de monta. Por palpação retal, deve ser realizado 45 dias após a estação de monta. Tumor benigno. O proprietário ligou para a veterinária dizendo que o boi dele estava com tumor. O tumor benigno não é de necessária retirada, mas para bens futuros, eles resolveram que retirassem o tumor. Então, o tumor foi retirado, foi deixado o paninho para que não escorresse muito sangue, porque ele estava perdendo muito sangue. E depois de um certo momento, o paninho foi retirado para que não houvesse infecções nem nada no local. Parto distóxico. A distocia fetal
é a ocorrência de anormalidades de tamanho ou posição fetal, resultando em dificuldades no parto. O diagnóstico é feito por exame clínico, ultrassonografia ou pela resposta da evolução no parto. Nesse caso, a vaca estava tentando expulsar o bezerro, mas ela não estava conseguindo fazer isso sozinha. Então, o proprietário ligou para a veterinária pedindo ajuda para fazer a expulsão do bezerro. Isso se chama parto distóxico. A partir do momento que tem alguém ajudando a vaca a fazer a retirada do bezerro, a puxar o bezerro, se chama parto distóxico, deixa de ser um parto normal. Então, sendo assim, ela foi, posicionou o bezerro e ajudou a vaca a ter o bezerro. Raio-X de equino. O raio-X é um tipo de radiação de alta energia, com capacidade de penetrar em organismos vivos e atravessar tecidos de menor densidade. O caso desse cavalo, quando ele andava, ele sentia muita incomodação na pata direita. Sendo assim, o dono ligou para a veterinária porque ele estava muito preocupado, porque era um cavalo que fazia corridas importantes e tudo mais, e representava, não lembro se é a cidade dele, ou enfim, alguma coisa, o Ares dele, mas representava uma coisa muito importante. E 15 dias ele teria uma corrida. Então, foi uma urgência. A gente foi até o local, a veterinária e a colega dela fizeram o raio-x, mas a princípio no raio-x não tinha dado nada. E o meu estágio, essa parte do cavalo, a gente só acompanhou até aí. Depois a gente não acompanhou mais. Problemas na produção. O produtor disse que já estava no período de produção das vacas e que elas não estavam produzindo. Isso era uma coisa um pouco séria para ele, porque não sei. Então, ele disse que achava que o problema era a formulação da ração. Sendo assim, a veterinária sugeriu que ele mudasse a formulação da ração para ele ver se tinha uma melhora diante disso. Mastite. A mastite é um processo inflamatório da glândula mamária das vacas, caracterizado por alterações patológicas no tecido glandular. Esse caso, o teto da vaca ele já estava necrosado. Então, tu vendo aquele teto necrosado, tu diria que em um dia, mais ou menos, aquele teto iria cair por conta própria. Mas, logo em seguida, a veterinária resolveu deixar um dia para ver se aquele teto ia cair por conta própria. Mas, depois de uns dias, o proprietário ligou novamente para ela, porque o Uber dela já estava ficando muito necrosado. Então, a veterinária foi até a propriedade novamente. Chegando lá, estava como está na segunda imagem. Certamente, a propriedade não faz o teste de mamite, de mastite. Então, ela resolveu fazer asepsia na parte do tecido necrosado, retirando fora. Depois ela passou um spray prata para que as moscas não posassem e não ficasse mais exposto a infecções, etc., porque o local já tinha dito que provavelmente ia ter uma infecção no úbere da vaca. Hidroponia. É uma técnica de cultivar das plantas sem solo, onde as raízes elas recebem nutrientes pela água. Essa foi uma visitação que a gente fez numa hidroponia bem grande, onde foi apresentado exatamente o começo, como elas plantavam, depois, quando elas iam ficando maior, elas iam para outro espaço e tudo mais. E essa hidroponia, especificamente, ela vende os alfaces, rúculas e tudo mais para mercados. Caudectomia. Atualmente, a caudectomia é proibida, mas o proprietário, diante dos proprietários, pelo manejo, eles preferem retirar as caudas.
para não ter contato com areia, urina e tudo mais, e para não gerar infecções. Esse proprietário em si, ele colocou as borrachinhas nas caudas das ovelhas, para que elas caíssem sozinhas, sem ter cirurgia, sem passar por nada. Mas acabou que elas pegaram infecção e não estava caindo, já estava necrosado. Então, teve que passar por cirurgia, né, digamos assim. Então, a veterinária foi lá, fez a retirada das caudas e deu tudo certo. O aborto de ovelha. Essa ovelha, ela já estava em parto desde a noite anterior. O proprietário disse que não havia notado que ela estava entrando em parto. Porém, ela não estava conseguindo ter um parto normal. Parecia que o feto era um pouco maior para a cervix dela. Então, nem com a ajuda da veterinária, ela não conseguiu fazer a expulsão da ovelha. Então, foi feito a cesárea. Na cesárea, já, tipo, desde a noite anterior, o feto já estava morto ali dentro, a ovelha já estava morta. Então, foi retirada a ovelha. Uns 7 dias depois, alguns dias depois, essa ovelha acabou pegando uma infecção, o que levou ela a entrar em óbito. E ela acabou morrendo por conta da infecção. Conclusão. Concluo que meu estágio curricular serviu como aprendizado para com as práticas vividas e estudadas durante 3 anos, além de abrir novos olhares para o mercado de trabalho envolvendo o mesmo. Aqui são os agradecimentos. E deixo um espaço aberto para dúvidas. Muito bem, Isabela, pela apresentação, tá? Por expor as atividades realizadas durante o seu estágio. Eu peço que mantenha os slides, tá? Caso o professor Luiz Fernando queira revisar algum dos slides, então deixa a sua apresentação aí para ser manipulada, tá certo? Sim. E é com muita satisfação que nesse momento eu passo a palavra para o professor Luiz Fernando para que ele faça suas considerações a respeito do trabalho desenvolvido e que avalie a nossa estagiária Isabela. É com o senhor, professor Luiz Fernando. Obrigado, professora Fabiana. Inicialmente, eu cumprimento, então, a professora Fabiana Terezinha Sartori Zatiti. Cumprimento a Johanna, representando a CEGEX, aos colegas da Isabela, que agora nos prestigiam a sua apresentação de defesa de estágio, e a protagonista desse momento tão importante da vida dos estudantes, né, que é a Isabela Sotério Gurara. Né? Boa noite. Eu acompanhei desde o início a vontade que ela e a Gabriele tinham de fazer o estágio na prefeitura na área de medicina veterinária. Eu já começo perguntando, Isabela, se a tua expectativa foi atendida ao fazer o teu estágio nesta área que tu tanto procurou, que é trabalhar com uma veterinária, acompanhando, no caso, a Juliana. A Juliana nem tinha sido contratada ainda, você já estava lá esperando ela ser contratada para poder começar a fazer as atividades com ela. Atendeu tuas expectativas, Isabela? Então, a princípio, no começo, quando o professor falou que seria na parte veterinária, na prefeitura de Sombrio, na minha cabeça era com pets menores, não com porte grande. Então, eu confesso que lá no começo eu fiquei meio assim, porque o pet pequeno não é uma coisa que eu goste muito de lidar. E quando a gente chegou lá, que foi atendimento com porte um pouco maior, boi, vaca, ovinos, passou das minhas expectativas em relação a isso. Então, atendeu bem as minhas expectativas. Em termos profissionais, o estágio te ajudou alguma orientação para que tu siga ou não nesta área, Isabela? Sim, com certeza. E com certeza é de continuidade nesta área ou não? Sim, medicina veterinária, portes grandes. Tu não se apavorou com tanto sangue, com tanta... Porque ali
vocês só trabalharam com cirurgias, com situações assim de extrema necessidade da atuação do médico veterinário, né? Uhum. Partos distóxicos a todo momento, ovelhas, né? Bois. Nessa questão eu não me apavorei muito, não. Não? Eu até gostei. Eu teve uma prática que eu gostei bastante, que foi na retirada da ovelha, que já estava morto dentro dela. Então, tipo, a Juliana pediu ajuda, coloquei a luva para eu segurar o útero dela e tudo mais. Então, tipo, eu realmente, foi uma coisa que eu gostei bastante. Não me apavorei, não. Isabela, tu mora ali no bairro São Luís, né? Tu é de Sim, Sombrio, né? sim. Ao andar pelo interior, vi que vocês andaram muito pelo interior de Sombrio, Uhum. passaram por todo o interior, né? Todas as comunidades do interior. O que te chamou a atenção em termos de atividades pecuárias e agrícolas que têm importância econômica no nosso município? Eu falo nosso porque eu já me considero sombriense também, né? Então, eu não imaginava que para cá existia tantos produtores grandes, tipo, grandes na questão de produzir para eles mesmos. Eu não imaginava que para Jacinto Machado eu já imaginava lá no interior, mas Sanga Negra, Sanga da Toca, eu não imaginava nada disso. Então, acho que é isso. E quais as atividades que tu viu que mais tem no município, que desenvolve, que tem importância econômica? Eu acho que a agropecuária. Agropecuária, especificamente em alguma área, não chegou a ver nada, não. Não, eu acho que Maracujá, banana, tem isso em Sombrio? Pitaia, eu acho que mais a parte da banana e maracujá. tá bom. Se nós observarmos aquelas atuações que vocês fizeram junto com a Juliana, né, no interior, basicamente, a grande maioria delas poderiam ser evitadas, né? Tu teria Sim. alguma sugestão de como proceder para evitar tanto problema? Uma porca que tem parto prematuro, uma vaca com problemas distóxicos, né? Uma ovelha com problemas distóxicos. Você teria alguma sugestão de manejo? Porque com manejo, com certeza, nós reduziríamos, né, consideravelmente todos esses problemas. O que Sim. você sugerir? Teria alguma ideia de Bom, como proceder? diante o manejo e o bem-estar do animal, o animal, assim como a gente, ele tem que ter uma rotina. Então, eu acho que a partir do momento que uma porca tá grávida, tu tem que contar os dias e ver como ela vai reagindo nesse período. Porque muitas vezes os animais eles tendem a tentar abortar o filho, o filhote primeiro, do que ter o parto tranquilo. Então, eu acho que muitas vezes essa rotina, a questão dos produtores não terem uma rotina com os animais, impede muito do manejo e bem-estar dos próprios animais. Isabela, quais as suas maiores dificuldades na realização do teu estágio? O que mais teve dificuldade? Para ser sincera, Claro. a minha maior dificuldade, eu acho que até a Gabriele concorda comigo, era sair de bicicleta e chegar até a prefeitura. Em relação ao estágio, eu não tive nenhuma dificuldade, mas foi só isso mesmo. Tá bom. Então tá. Eu me dou satisfeito com a apresentação da defesa de estágio. Ela relatou muito bem o que ela fez, é este o objetivo desse momento, né? Relatar o que tu executou e foi muito feliz nas tuas colocações, tá, Isabela? Eu me dou satisfeito e muito contente. Uma pena que nós não tivemos a oportunidade de estar mais tempo juntos, né? Verdade. No segundo ano e no terceiro ano. Com certeza o teu desempenho seria outro, né? Mas nós não temos culpa, tu não tem culpa, isso tudo vai passar, né, Isabela? Estou Graças a muito Deus. satisfeito, tá bom? Obrigada. Vamos nos encontrar muito aqui em Sombrio ainda. Vamos. Tá bom? Professora Fabiana, eu dou por encerrada as minhas arguições, as minhas considerações. Tá certo, professor Luiz Fernando. Eu, assim, agradeço, né, pela participação e pela contribuição valiosa aí no trabalho da Isabela.
Eu convivi com a Isabela esse período aí de desenvolvimento do relatório e eu praticamente tenho quase nada para perguntar para a Isabela, porque a gente ia discutindo, né? Eu tenho aqui na minha casa um zootecnista e eu levava também as considerações para ele, então foi assim, eu aprendi demais, tá? Eu venho aprendendo com a Isabela desde o início. A Isabela chegou no primeiro ano, né? Assim, começando um novo desafio. E naquele momento ela falava, professora, eu tô começando tudo de novo, né? E eu vi que ela cresceu, a maturidade dela, ela foi assim ampliando de uma forma que eu fico muito feliz. E fico feliz também dela ter chegado lá no final do ciclo e ter lembrado de mim lá no começo. E, professora, eu quero que você me oriente, né? Então, eu acho que essa troca é uma coisa muito bonita, sabe, entre o professor e o aluno. E eu penso que a Isabela, seguindo essa carreira aí que ela está imaginando, ela vai ter um futuro brilhante. Eu só tenho uma consideração, Isa. É o seguinte, na parte que você fala ali da hidroponia, né? Eu fiquei pensando, nós escrevemos lá no relatório que você foi fazer a análise do solo, mas a parte de hidroponia, ela envolve outro meio de cultivo ali. Você poderia me ajudar a esclarecer isso? Você falou que foi fazer a análise. Qual tipo de análise, de fato, você foi fazer lá no setor da hidroponia? Me explica. Então, na verdade, na hidroponia foi apenas uma visitação. A gente entrou, visualizou, eles explicaram sobre o sistema da hidroponia e foi exatamente isso, que é o único sistema que eles trabalham é a hidroponia. Acho que era isso. Então, na verdade, você foi fazer um tipo de uma visita, né, nesse setor da hidroponia. Lá vocês não fizeram nenhuma análise, o foco mesmo foi direcionado para a parte pecuária. Tá certo. Isso. Não, era só essa a minha dúvida. Ademais, a gente foi discutindo tudo aí durante esse período e nós aprendemos muito. Eu com a Isabela comigo e assim por diante, né? Eu gostaria de passar a palavra a alguém, né? Que esteja presente e queira fazer alguma pergunta para a Isabela, tá? Representante da SEGEX, se alguém tem alguma dúvida dos convidados, fiquem à vontade. Alguém gostaria? Tudo certo? Ninguém gostaria? Tá tudo bem, então? Tudo de acordo? Alguém abre o microfone e fala, está tudo de acordo. Johanna, tudo bem? Satisfeita pela apresentação, tudo bem? Sim, professora. Então tá bom. É só porque a gente aqui fica do outro lado e acaba não percebendo se alguém levantou a mão, se fez alguma coisa, até eu vejo quem levantou a mão, mas então tá bom. Então era isso, né? Se o professor Luiz Fernando já fez as considerações, está satisfeito, né, com a apresentação do estágio da Isabela. Eu quero agradecer novamente, né, a todos presentes, representantes do SEGEX, ao professor Luiz Fernando, por ter nos auxiliado nesse processo todo aí, né, e pela bela arguição. Agradeço a Isabela pela oportunidade mais uma vez e passo a palavra aí para a Isabela se ela quer falar mais alguma coisa, né, colocar mais alguma reflexão. Agradeço a todos que estão aqui. Agradeço uma pessoa em especial, além da minha família inteira, o meu avô, por ter aberto meu olho. Começou a chorar. Acho que é isso. Tudo bem, então? Então, pessoal, sendo assim, né? Então, finalizamos essa sessão de defesa de estágio da aluna Isabela Sotério Murara, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, tá? Parabenizando a nossa aluna pela defesa, né? E também
pelas gratas contribuições aí do professor Luiz Fernando. Então, dou desse momento, né, por encerrada essa apresentação e desejando sucesso aí à nossa aluna Isabela. Obrigada a todos os presentes, obrigada pela atenção. É isso. Professora Fabiana, depois que encerrar a gravação, nós permanecemos